Wilza, tudo bom? Meu marido teve falta de ar, paladar, olfato e muitos gases. Foi medicado no hospital e quarentena em casa. É importante a gente saber, Wilza, se ele já fez o teste para confirmação do diagnóstico, né? É importante a gente saber, depois você coloca aí no comentário. Faz 13 dias que passou no médico, há 4 dias não tem mais falta de ar e está começando a sentir paladar e olfato. Mas não conseguiu dormir todos esses dias e os gases continuam. Quando se alimenta e precisa levantar-se e andar para arrotar. Arrotar, o termo técnico em medicina, só precisa aprender, né? Eructar ou eructação, tá bom? Eructação. A gente tem que aprender. A internet hoje é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Esta noite dormiu à base de calmante por 6 horas. O que devo fazer? Wilson, é o seguinte, olha, a gente tem que saber realmente se confirmou esse diagnóstico de coronavírus, porque às vezes é um outro problema que não tem nada a ver com coronavírus, né? Se for coronavírus é uma doença sistêmica. Ela não é uma doença reservada somente a um órgão. Certamente que o pulmão sofre bastante, mas ela pode atingir vários órgãos, tá? Não atinge somente o pulmão, mas pode atingir vários órgãos. Inclusive o trato gastrointestinal, levando a vômito, a náusea, a diarreia, aumento do volume abdominal, aumento de flatos, tudo isso. Tem gente, inclusive, relato de pessoas que têm tantas manifestações gastrointestinais que o intestino para de funcionar e mimetiza o chamado abdômen agudo. Então, quando os pacientes começaram a desenvolver esses sintomas lá na China, muitos médicos, achando que tinha algum foco de pus dentro do abdômen, não conseguiram identificar através de exames de imagem, tomografias e ultrassonografias e tudo isso, e com exames laboratoriais alterados, né, com leucocitose, com desvio para a esquerda, ou seja, um quadro realmente bastante compatível com infecção bacteriana, apesar de não ser. Então abriam o abdômen do paciente, chamada laparotomia exploradora, né, onde você corta o abdômen de cabo a rabo, de cima a embaixo, e não encontravam nada. Entendeu? A chamada laparotomia branca. E isso realmente era uma grande surpresa e os médicos começaram a compartilhar essas informações, né? Tem gente desenvolvendo abdômen agudo, síndrome do abdômen agudo, por causa de coronavírus. Olha que loucura, hein? Uma loucura completa, né? Hoje já os médicos já não fazem isso, porque sabem que pode ser o coronavírus, mas no início, em dezembro, lá na China, nossa senhora, o negócio foi assustador lá. Tá? Um monte de gente com a barriga aberta lá, porque pensava-se que tinha um abdômen agudo, os médicos pensando que as pessoas estavam com abdômen agudo, apendicite, uma colicistite aguda, alguma coisa assim. E preocupados com o paciente, abriam o abdômen para tirar o foco infeccioso, não encontravam nada. Então, depois descobriu-se que o paciente desenvolvia a chamada síndrome da adenite mesentérica, entendeu? Mas eu não estou dizendo que seu marido esteja com isso não, porque parece que está evoluindo bem pelo que você está me contando. Agora, esses gases podem permanecer bastante tempo, entendeu? O que eu oriento que você faça? Faz o seguinte, ó, entre em contato com a nossa telemedicina, 21 99 374 2042, fala com um dos nossos médicos, conversa com eles, entendeu? E explica o seguinte: eu preciso de uma medicação para tratar o meu marido adequadamente, ele está com esses sintomas, o que eu faço? O médico ele vai entender melhor o que está acontecendo e vai prescrever alguma coisa que melhore esses gases e também volte o trânsito intestinal adequadamente para o seu marido, tá bom? Em relação a dormir, como é uma doença sistêmica, né, causa muita dor no corpo, a pessoa fica muito ansiosa também, porque você imagina, boa parte dos sintomas que a gente sente são sintomas psicossomáticos, não são sintomas da doença em si, são sintomas que a gente sente porque o nosso organismo ele amplifica, o nosso cérebro ele amplifica a dor, né? Amplifica os sintomas. E isso causa uma angústia muito grande e aumenta mais ainda a dor, né? A dor pode aumentar inclusive a febre também. Então eu acredito que no momento é importante ele continuar fazendo um calmantezinho, se foi prescrito pelo médico faz, porque tem que ser feito, não tem jeito, mas sempre com indicação, com orientação do médico, para sair dessa fase e depois ele recuperar. Porque imagina ele doente e coloca lá no jornal, e o jornal, inclusive, ontem o General Ramos falou isso, né? Uma palavra muito bem colocada, que a mídia raramente fala no número de pessoas curadas, que é a grande maioria, né, de pessoas curadas, só fala de mortos. Ou seja, é um sensacionalismo terrível que está acontecendo com essa doença.
tanta gente morrendo, mas poucas pessoas falam, poucos meios de comunicação falam das pessoas que estão sendo curadas. Trazer um ânimo para as pessoas, né? Imagina, você chega lá, você começa a ver um ou outro morrendo lá e você passando mal, achando que vai morrer, aquilo ali afeta na sua resposta imunológica e afeta também na sua recuperação. Tá bom? Mas, Wilson, assim, terminando nosso bate-papo aqui, é ligar para o nosso telemedicina, é gratuito, é um serviço totalmente, nada vai lhe ser cobrado, é uma ação social que nós estamos fazendo, tá? Então você fique tranquila, ninguém vai te mandar cobrança nenhuma para você conversar com um médico. Porque é muito melhor você falar com um médico, um CRM, do que você buscar informações de receitas na internet, tá bom? Muito obrigado, Wilson, pela sua pergunta.